paz do Senhor, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós chegamos na nossa lição 11 e nós vamos aprender um pouco mais sobre Davi. O título da nossa lição é Davi se torna rei de todo Israel. E vamos ao nosso versículo? Nosso versículo de hoje fica lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, e diz assim, olha, vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Mais uma vez, vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Hebreus 10, 36. Vocês têm paciência? Quando alguém promete alguma coisa para vocês, e um presente, ou uma festa, uma viagem, vocês têm paciência de esperar e receber? E será que já aconteceu com você de alguém prometer alguma coisa e não conseguir cumprir? Por algum motivo não cumprir, você ficar muito chateado? Hoje nós vamos ver que com Davi não aconteceu assim. Às vezes conosco acontece dessa forma, porque nós somos seres humanos, nós temos falhas. Isso não é certo, prometer e não cumprir, mas às vezes isso acaba acontecendo e nos deixa muito tristes. Mas hoje, na história que nós vamos ver que nós temos um Deus que sempre cumpre o que Ele promete. Nós temos que aprender com Deus a cumprir o que nós prometemos, porque o Senhor, tudo o que Ele prometer, Ele vai cumprir. Você tem uma promessa de Deus? Pode ter certeza que o Senhor vai cumprir essa promessa na sua vida. Porque o Senhor, Ele nunca lança uma palavra vazia. O Senhor nunca promete algo que Ele não tem condições ou Ele não pretende cumprir. Ele cumpre tudo. E nós precisamos ter paciência. Às vezes é difícil ter paciência, mas nós precisamos ter, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso tempo. O Senhor, Ele conhece todas as coisas, Ele nos conhece, e o Senhor nos prepara para receber aquilo que Ele tem para nos dar. Não é tudo na hora que nós queremos, porque nós não conhecemos todas as coisas, mas o Senhor, Ele não está preso no tempo. Ele conhece todas as coisas, do início até o fim, e Ele sabe exatamente a hora de nos dar aquilo que Ele prometeu, ou de nos dar aquilo que nós queremos. Que nós pedimos a Ele em oração, Ele sabe a hora certa. Então nós precisamos esperar com paciência e ter certeza que o Senhor, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então hoje, crianças, nós vamos conhecer um pouco mais da história de Davi. Vocês lembram quando o Senhor mandou que Samuel ungisse um filho de Jessé, fosse até a casa de Jessé e ungisse o filho dele, rei de Israel? E quando ele chegou nessa casa, o mais novinho de todos, o mais moço, é que foi ungido rei de Israel. O nome dele é Davi. Nessa época, Davi ainda era um adolescente. A Bíblia diz que ele tinha por volta... A Bíblia nos dá a entender, né? Que ele tinha por volta de 14, 17 anos, quando isso aconteceu. Mas vocês acham que ele seria um bom rei se ele tivesse a chance de governar o povo de Israel com essa idade? Eu acho que não, né? Ele não teria maturidade, ele não seria um guerreiro ainda tão valente, ele não saberia resolver os problemas do povo, então talvez o reinado dele tivesse falhado. Mas ele esperou com paciência, porque o Senhor havia prometido algo para ele. E ele esperou e trabalhou com paciência, com humildade. Ele serviu o rei Saul, ele lutou ao lado do rei Saul, ele comandou exércitos e trouxe muitas vitórias para o rei Saul e para o povo de Israel, antes mesmo dele se tornar rei. Mas ele era um prometido, ele tinha uma promessa. Muito tempo se passou desde que Deus tinha feito aquela promessa a Davi e tinha ungido ele rei. Então Davi já era um homem, ele lutava, ele já era casado e aconteceu algo terrível. Saul foi morto junto com 3 de seus filhos. Jonatas, amigo de Davi, que amava muito Davi, foi um dos filhos de Saul que foi morto. Então o povo de Judá foi até Davi e ungiu ele como rei de Judá.
Depois de um tempo, Davi se tornou rei de todo Israel. E ele foi até a cidade de Jerusalém, recuperar a cidade de Jerusalém, lutou contra os jebuseus, expulsou aquele povo e ficou morando ali na cidade de Jerusalém. E ele conquistou a fortaleza de Sião. E lá ficou sendo chamado Cidade de Davi. E Davi ficou morando lá. Depois de um tempo, um rei chamado Irão, da cidade de Tiro, esqueci de colocar a coroa de Davi. Depois, o rei de Tiro, chamado Irão, mandou todo o material necessário e homens para construir um palácio para o rei Davi. E Davi ficou tendo um palácio para morar. Então ele entendeu que o Senhor havia confirmado o reinado dele sobre o povo de Israel. Isso não é maravilhoso? Olha quanto tempo Davi teve que esperar. Davi esperou cerca de 15 anos, desde quando o Senhor ungiu ele, rei de Israel, lá na casa do pai dele, até o dia que ele foi se tornar rei de todo Israel. Ele esperou cerca de 15 anos. Você tem paciência para esperar tanto tempo assim, para que Deus cumpra uma promessa na sua vida? Crianças, isso é muito sério. Nós precisamos ter paciência e crer nas promessas do Senhor, porque o Senhor, Ele cumpre. Ele não é como nós, que somos defeituosos. Às vezes nós prometemos algo e não conseguimos cumprir. O Senhor não é assim. O Senhor, Ele cumpre. A palavra dele, ela é verdadeira. Tudo que está aqui na Bíblia, tudo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. E nós precisamos aprender isso com Ele. Nós precisamos ser verdadeiros também e só prometer aquilo que nós temos condições de cumprir. Então, crianças, vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, porque o Senhor me ensinou que o Senhor sempre cumpre o que promete. E eu posso esperar tranquilo no Senhor, que o Senhor vai cumprir tudo o que o Senhor prometeu para nós. Me ensina também, Pai, a ser como Tu e a cumprir as minhas promessas, a não prometer algo que eu não consigo cumprir. Senhor, guarda essa verdade no meu coração e me ensina a ser como o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, essa é a nossa lição de hoje. Faça a lição da revista com muito capricho, com muito carinho. Tire uma foto, poste lá no grupo. Eu estou sentindo falta da participação de vocês, tá? Um beijo. Estou com saudades. Está muito difícil ficar longe de vocês, mas em nome de Jesus, eu tenho esperança que nós voltaremos logo, tá? Beijinho, fiquem com Deus.